Shalom para todos, aqui é Fábio Brito, Moreira da Congregação Binei Beit Efraim. Esse é o segundo vídeo daquela parte que falamos sobre a lei, mais precisamente Torá. No primeiro vídeo foi explicado justamente a verdadeira tradução para a Torá, que não é lei, é ensino e instruções, ensino e instrução, e pode-se também falar uma terceira palavra, doutrina, mas precisamente são essas duas. Significa ensino ou instrução, e não lei, e como vimos aqui, vem lá do termo nomos, os anomia, os sem lei, do grego, não é verdade? Então, eu estou aqui mostrando a vocês que é um assunto polêmico, um assunto muito sério, sobre essa questão que o sistema religioso hoje abraçou. O sistema, principalmente o sistema evangélico, o sistema cristão, ele abraçou como se fosse uma coisa boa. Ah, estamos na graça. Foi explicado aqui o que é graça, o nome de uma divindade, de uma deusa, que o termo que tem lá no hebraico é Hesed ou Hem, sendo traduzido por o favor imerecido. O favor imerecido, ou como alguns traduzem, misericórdia, e não graça, que é o nome de uma deusa. Quem assistiu o primeiro vídeo, quem não assistiu, assista para poder entender todo esse desdobramento, que eu vou fazer agora a conclusão com mais esse vídeo, ok? A gente já viu que lá no Brit Hadashah, o chamado Novo Testamento, há muitas passagens que leva justamente o leitor a entender errado, leva as pessoas a entender algo errado. É isso aí que realmente eu tenho muito medo. Eu vou dizer um versículo, uma parte da escritura que é de arrepiar, sobre esse tema, sobre justamente esse tema, sobre a lei. Vou chamar de lei porque muitos que estão assistindo estão mais habituados com esse termo, Mas lembrando que a tradução não é lei, ok? Então vamos lá. Então quando a gente chega no Novo Testamento, no Brit Hadashah, que é a aliança renovada, nos deparamos com muitos problemas. Aqui eu já falei, como lá diz, o Mashiach dizendo, não penseis que vim destruir. Aí em outra parte, o Mashiach, Cristo, como é chamado lá, é o fim da lei. Ele disse que não veio destruir, agora o apóstolo está dizendo que ele é o fim. Então eu mostrei como que realmente é, no original, nos textos mais sérios, Não é fim de findar, mas a finalidade. A finalidade é mostrar o Mashiach, ok? Também a gente viu aquele outro texto lá que fala o seguinte, a lei e os profetas duraram até João. No texto não tem a palavra duraram, é concernente. Não falaram concernente a Yohanan e a Urana, João. Então a gente vê aí uma série de inconsistências. O Novo Testamento, o Brit Hadashah, é um livro sério. Eu fico assim com muito pesar no coração, até muitos messiânicos que não conseguem entender o Brit Hadashah, que não conseguem entender o Brit Hadashah e muitas vezes começam a aceitar essa doutrina aí cristã, os anti-lei, os antinomia, os anomia, como está lá no próprio texto grego. Mas vamos lá. Vamos ver outra inconsistência, e vamos aqui resolver esse problema. A primeira a gente vê lá em 1 João 2,7. Não vos dou um mandamento novo, mas velho. A gente vê o Mashiach sendo bem claro, não vos dou um mandamento novo, mas velho. Então está batendo com aquilo que ele disse, não vim destruir a lei,
vim para cumprir, até que o céu e a terra passem e não se tirará uma letra da lei. E ele diz mais: porém, aquele que assim fizer e ensinar, será considerado maior no reino dos céus. Porém, aquele que assim não fizer, será considerado menor no reino dos céus. Aí alguém diz: sim, More, mas também em João, em Al-Hanan, né, abreviado para Yohanan, traduzido na Bíblia de Almeida, traduzido não, que isso não é tradução, o nome não se pode traduzir. Adulterado para João 13:34 diz o seguinte: um mandamento novo lhes dou, amar uns aos outros. Olha aí, Morei, ele está falando aqui que ele está dando aqui um novo mandamento. Mas lá, ele não diz que não vos dá mandamento novo, mas sim velho? Gente, é justamente essa questão. Ele não disse um mandamento novo lhes dou, ele disse um mandamento renovado. Um mandamento renovado. O que é algo renovado? Eu já expliquei isso. Eu tenho um carro velho, levo para a oficina, então eles ajeitam a mecânica dele, eles pintam, então esse carro ele volta o quê? Renovado, novo, mas é o quê? É o mesmo carro. Então ele está falando o quê? O mandamento o quê? Renovado. Tanto é que qual é esse mandamento? Amar uns aos outros. É o mesmo mandamento que lá está lá na Torá, só que dito de forma diferente, que é, né? Que é o mandamento que diz o quê? Amai ao próximo como a ti mesmo. Amai ao próximo como a ti mesmo. Só ele falou de uma forma diferente, mas o que? O mesmo mandamento, que vem da onde? Da lei. Por isso que ele disse que não dá mandamento novo, mas sim velho. Entendeu agora? Então, mandamento o quê? Renovado. Aí as pessoas dizem o seguinte, né? Mas Morei, a gente encontra, né? A gente encontra lá no livro de Efésios 2,15, que diz o seguinte: aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenança, para que os dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Então, quem lê isso aqui, né, não vai entender o que leu, né? Aí diz, olha, ele aboliu na sua carne a lei dos mandamentos. Mas não foi isso que ele aboliu, a lei dos mandamentos. Como é que ele aboliu se ele disse que veio cumprir? Ele disse que não veio destruir. Quando a gente vai para a tradução lá do aramaico, né, há uma partícula que o nosso rabino, né, Gesimiel, ele explica muito bem em seu livro, Raízes Hebraicas da Fé Apostólica. Lá tem uma partícula, a partícula aramaica, Dalet, ou Dalet Yod, que tem vários significados. Então, o real texto correto, a tradução, lá diz o seguinte: e a inimizade por sua carne e por meio da Torá, e por causa das ordenanças em seus mandamentos foi abolida. Então a gente vê aqui que o que foi abolida foi o que? A inimizade. E não a lei e os mandamentos. Mas o que? A inimizade. Por quê? Porque existia justamente também, existia muito, né? Existia muito esse conflito entre os Yahudim, os judeus e os gentios, né? A gente vê que a escritura, né? A gente vê aqui no verso 12, né? A gente vê aqui o seguinte, que diz: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éramos gentios na carne e chamados incircuncisão, pelo que na carne se chamam circuncisão, feito pelas mãos de um morreu, que é o homem que fazia a circuncisão. Que naquele tempo estavais longe, sem o Machia, separados da comunidade de Israel,
e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Elohim no mundo. Mas agora, no Messias e Yahushua, vós que estavas longe, já pelo sangue do Machia, chegaste perto. Ou seja, quebrou aquela barreira, quebrou a inimizade que existia. Então agora começa a clarear o real significado, o que ele quer dizer. O que ele quer dizer. Então as pessoas ficam muitas vezes sem saber, né, sem se ler e não entendem por quê. Porque ali está uma adulteração, ali está uma retirada, um acréscimo. Então realmente dá para entender outra coisa. Eu prometi que ia mostrar um texto-chave, né, que é para vocês entenderem quando realmente o Rabino Shaul ele fala da lei. Mas Morê, tem hora que ele fala mal, tem hora que ele fala bem. Eu disse a vocês que ali ele está falando de duas coisas diferentes. Existia, porque como lá botaram tudo lei, como o leitor aqui ocidental, né, no Brasil, ele vai ler, ele não consegue distinguir o que ele realmente está falando. Só pensa que ele está falando na Torá de Elohim. Lembrando que Torá significa ensino e instrução. Então tem o ensino de Elohim, as instruções de Elohim, e tem os ensinos e as instruções dos homens. Entendeu? Que é aquilo que Paulo considerou como trapo imundo. Entendeu agora? As pessoas leem, ele está falando da lei, ó. Eu excedi em judaísmo, considerei tudo isso como trapo imundo. Ele não falou a palavra judaísmo, que na época não existia essa religião. Ele falou ali os costumes da Yahudaia, da Judéia, os costumes. Que costumes eram esses? Eram os costumes de comunidades fechadas. Eram homens que tentavam ali interpretar a escritura a seu modo, formando doutrinas de homens. Era isso que Shaul combatia, que Paulo combatia. As doutrinas de homens. Veja bem, o Machia disse que não veio destruir, veio cumprir. Shaul, Paulo diz o seguinte: sereis meus imitadores, assim como eu sou do Machia. E como é que agora ele pode tomar uma postura contra aquilo que o Machia disse? Entenderam agora? Então Paulo, ele era contra a esses costumes, a essas doutrinas de homens. Eu prometi que ia mostrar aqui um versículo chave, uma parte chave na escritura, para vocês identificarem. Quando ele está falando da Torá de Elohim, dos ensinos de Elohim, e quando ele está falando dos ensinos dos homens. O sábio Salomão disse o seguinte: não há nada novo debaixo do sol. E realmente, a gente vê hoje aí no sistema religioso uma série de doutrinas de homens. Tem igreja que faz assim, só pode subir ali para pregar se tiver de gravata. Então, só pode isso, só pode aquilo. Então, uma série de doutrinas de homens. Entendeu? De regras e de normas que os homens fizeram e não que Elohim determinou. Era isso que Paulo falava, que levava o homem o quê? Escravo ao pecado. As doutrinas de homens. Mas como botaram lá tudo lei, aí você acaba se confundindo. Como lá, quem está debaixo da lei está debaixo de maldição. Os que estão nas obras da lei, sob a lei é boa, justa e seus mandamentos são santos. É maldição, ela é boa, ela é justa. Então, está aqui agora um texto que vai trazer essa luz para vocês verem que ele está falando de coisas diferentes. Vamos ler, né? No livro de Romanos,
capítulo 7, vou começar aqui a ler no versículo 19. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Agora, vamos lá para essa parte que é fundamental para vocês entenderem. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Elohim. Olha, tenho prazer nos ensinos de Elohim. E não podia ser diferente. Não podia ser diferente. Agora, no versículo 23. Mas vejo nos meus membros outra lei, outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Viu agora a diferença? Ele disse que na lei de Elohim, nos ensinos, nos mandamentos de Elohim, ele tem prazer. Mas ele vê o que? Tem outros ensinos, outras instruções que ele faz levar às instruções, os ensinos do pecado. Então aqui ele é bem claro, é um versículo chave para você poder entender. Você agora vai entender, é por isso que Shaul às vezes fala como se estivesse falando mal da lei. Daqui a pouco como se Shaul estivesse falando bem da lei. É porque ele está falando de duas coisas diferentes. Na lei do Criador, que são nos seus ensinos, nas suas instruções. E depois ele começa a falar na lei dos homens, nas instruções dos homens, nos dogmas religiosos. Então vamos ler novamente. No 22. Porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Elohim, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente me faz prisioneiro da lei do pecado e que está nos meus membros. Está aqui. Aí você viu agora aí a separação. A lei de Elohim, eu tenho prazer nos seus mandamentos. Mas existe outra lei, outros ensinos, outras instruções, que é aquela dos homens, que são as doutrinas dos homens, que são todo aquele lixo que é passado, que é ensinado e que foge da realidade escritural. Então aqui é um texto-chave para você entender o apóstolo Shaul, que é muito mal compreendido, né? Então a gente viu aqui agora isso aí claramente. Viu agora a distinção? Agora eu vou falar aqui sobre outro texto que dá arrepio. Não vou dizer nem um versículo e nem um capítulo para os irmãos procurarem, que os irmãos já sabem até de cabeça. Eu só vou citar o que está escrito. Mestre, em teu nome profetizamos, em teu nome curamos, em teu nome expulsamos demônios. Aí o Messias falou para eles o quê? Apartai-vos de mim, que eu não os conheço, vós que praticai a iniquidade. Será que está certo isso? Será que o Messias falou isso? Vamos analisar. Primeiro ali eram pessoas religiosas, né?
pessoas que curaram, profetizaram, expulsaram demônios, no nome dele. Detalhe, viu? Ali era no real o nome dele, ali não era no nome falso de Jesus, não. Porque se fosse do nome falso de Jesus, ele tinha chamado a atenção daquelas pessoas para esse fato, porque o Messias, o verdadeiro Messias, ele não aceitava isso. Ele não vai aceitar isso, não. Veja o que ele disse: eu vim em nome do meu Pai e vocês não me receberam. Se eu tivesse vindo em qualquer outro nome, vós me receberias. Entendeu? Então o Mashiach era muito enfático. Outra parte, quando ele ia entrando, disseram, né? Bendito é aquele que vem em nome de Yahweh. Aí disseram, mestre, peça que esse povo se cale. Por quê? Porque era proibido naquele tempo falar o nome abertamente. Só quem podia falar era o sumo sacerdote, uma vez no ano, no dia de Yom Kippur. Né? E o nome era proibido ser falado expresso, né? Na rua, era proibido se falar o nome. Então o Mashiach disse o quê? Se esses se calarem, até as pedras clamarão. Olha aí. Se esses se calarem, até as pedras clamarão. Então, quando aquelas pessoas disseram isso, foi no real nome dele que elas estavam fazendo isso. Ô More, e por que então o Mashiach disse: apartai-vos de mim, que eu não os conheço, vós que praticais a iniquidade? Em primeiro lugar, ele disse isso porque eu sempre venho repetindo, a gente tem que ter as duas coisas. Os nomes sagrados, os nomes verdadeiros, porque está aí a autoridade do seu nome. Quando ele diz, né? Fazei isto em meu nome. Fazei a imersão na autoridade do meu nome. A gente tem que fazer, né? E temos que ter o seu nome, a autoridade do seu nome. E temos que ter o quê? A Torá, os seus mandamentos, os ensinos, as instruções. Tem que ser as duas coisas. Porque nesse texto, gente, ele não diz assim, apartai-vos de mim que praticar a iniquidade, não. Verifiquem no texto hebraico, no texto aramaico e até no texto grego, por minha surpresa. Quem traduziu essa parte certa foi a escritura da Testemunha de Jeová, por incrível que pareça. Lá eles colocaram certinho. A versão restaurada também, lógico, está certa. Entendeu? E dessas Bíblias convencionais aqui do Brasil, né, cristã, só quem traduziu correto até agora que eu vi foi a Testemunha de Jeová. Por quê? Porque diz o seguinte lá: apartai-vos de mim, que eu não os conheço, vós que faz essas coisas sem a Torá. Não está escrito iniquidade, está escrito: apartai-vos de mim, que eu não os conheço, vós que faz essas coisas sem a lei. Isso aí está no texto hebraico, no texto aramaico e até no texto grego. Procurem, pesquisem. Vocês querem escutar isso? Vocês que dizem aí que desprezam a lei, os mandamentos, esse acabou, isso não presta, é pesado, ninguém cumpriu, tudo aquilo que as pessoas gostam de falar. Vocês querem escutar isso do Mashiach? Apartai-vos de mim, que eu não os conheço. Vós que faz estas coisas sem a Torá. Procurem, pesquisem e procurem. Porque eu gosto assim de falar, mas eu gosto também que a pessoa vá buscar. O importante é a busca. É você buscar. Agora buscar com sabedoria e entendimento. Com sabedoria, para não se embananar mais ainda. Então vejam se não está assim até no texto grego. E agora? E agora? E agora? É de arrepiar. Eu mesmo quando eu leio esse texto, eu me arrepio. Quando eu vejo alguns pastores evangélicos, na graça, estamos na graça,
A lei se acabou, a lei era maldita. Eu me arrepio. Me arrepio por quê? Porque eles estão caindo num buraco e levando um bocado de gente com eles. Ah, More, mas é eles que vão dar conta. Eles que estão dizendo, ensinando. Na Escritura está escrito: como pode um cego guiar outro cego? Porque ambos cairão no abismo. Isso é muito sério. Então procurem mais investigar, averiguar. Não fiquem só no nome. Tem pessoas que ficam 24 horas. Ah, o nome é importante, é uma das colunas. Mas tem a outra, que é os seus mandamentos. Se fosse assim, ele não dava os mandamentos. Ele mandava só o nome. Não ia precisar nem de escritura. Não ia precisar. Mas não. Mas tem lá o seu nome, porque o seu nome, inclusive, faz parte dos mandamentos. Faz parte dos mandamentos. Quando ele pede para você ter zelo pelo nome. Não tomarás o nome de Yahweh, teu Elohim, em vão. Porque Yahweh Elohim não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão, ou melhor tradução, vaziamente. Como está lá, né? A chave, vaziamente. Então, gente, prestem atenção e busquem e vejam isso que eu estou dizendo, se realmente é verdade. E pesquise, veja na Bíblia de João Ferreira de Almeida como está. Veja na Bíblia da Testemunha de Jeová como está. Veja em outras para você ver. E depois peguem aí o texto hebraico, grego e aramaico. Vocês, não tem o Morei, vai na internet, bote lá. E bote lá a tradução, que lá traduz. E lá tem a tradução e vocês podem avaliar. Veja que coisa séria. Muito séria. Quando eu digo que é para ter os dois, a gente vai se reportar agora para o quê? Apocalipse. Né? Vamos nos reportar para Apocalipse. Né? Esse Apocalipse. No capítulo 12. Né? Deixa eu lembrar se eu lembro do versículo. Né? No capítulo 12. Né? E o versículo, capítulo 12, vamos ler aqui no versículo 15, né? Não, no versículo 17. E irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Elohim, e tem o testemunho de Yahushua, e se pôs em pé sobre a areia do mar. A gente aqui sabe quem é o dragão. Aqui fala, se vocês lerem todo o verso, né, fala aqui do dragão, a mulher, do varão, que nasceria da mulher, e vocês já sabem daqui de quem aqui está falando, principalmente o dragão, né, Satã. E a gente vê que ele foi fazer guerra com quem? Com quem guarda os mandamentos e tinha o testemunho de Yahushua, ou seja, as duas coisas, batendo lá com o que o texto fala. Né? Então, gente, eu sei que tem outros temas, eu vou dizer mais um aqui, que muitas pessoas se confundem. Ah, Morei, então agora você vai viver no tempo de olho por olho, dente por dente, pé por pé, mão por mão, queimadura por queimadura, ferida por ferida. Gente, olho por olho, dente por dente, dente por dente. Não, muitas pessoas pensam que isso aí é um sistema de o quê? De vingança. Ah, é a vingança da lei. Não. Isso é uma expressão idiomática. Essa expressão foi usada em outros povos. Cada povo tem a sua concepção. Isso na escritura, né? Muitas pessoas pensam que isso é uma ordem para você fazer uma vingança. Ah, a pessoa furou meu olho, agora o outro vai lá, vai segurar ela e a gente vai furar o olho dela. Não.
quando é falado nisso, olho por olho, dente por dente, uma expressão idiomática, que quer dizer o seguinte, para a gente o quê? Para se fazer a justiça com equidade. E não uma mutilação mútua, sair mutilando as pessoas. Ah, furou meu olho, furou o olho dele. Não. Como se fosse aqui um sistema de vingança. Que as pessoas leem lá no Brit Hadashah, né? Aquela passagem no Brit Hadashah, parece que é, se não me engano, Matetiarro, né? Mateus, quando o Messias fala o seguinte, ouvisse o que foi dito, né? Olho por olho, dente por dente, porém vos digo, não se vingues, porém vos digo. E as pessoas pensam que aquilo ali, olha, tá vendo? Ele está desfazendo da lei. Não, de maneira nenhuma. Ele está desfazendo do conceito que eles tinham naquela época. Ou seja, naquela época, eles tinham perdido completamente o que, pessoal? Eles tinham perdido completamente a verdadeira interpretação da lei. Veja que no primeiro vídeo lá eu mostro, quando Yahushua disse, quando vós desprezai a melhor parte da lei, desprezais a melhor parte da lei, o favor imerecido, a misericórdia, a fé e a justiça. Eles desprezavam. Por isso que o Messias disse. O Messias está dizendo aquilo ali porque eles estavam com um pensamento errado, porque a questão de não se vingar vem da lei. A questão de você não se vingar vem da lei. No livro aqui de Vaikra, de Levítico 18, Levítico capítulo 18, versículo 18, diz o seguinte: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou Yahweh, está aqui. Só que eles o quê? Eles desprezavam o quê? Os tópicos principais, tópicos da lei que eles desprezavam, que o Mashiach falou. No primeiro vídeo eu mostro isso. A fé, a misericórdia, que é o favor imerecido, que traduziram erroneamente como graça, que é o nome de uma deusa, né? E a justiça, e é o que? Justiça, está aqui. Levítico já diz isso, não te vingarás e não terás ira contra o teu próximo, antes amai a ele como a ti mesmo. Está aqui no livro de Levítico, na Torá. O Messias estava dizendo aquilo para aquelas pessoas que não tinham mais esse entendimento, que já entendiam de forma diferente, de forma errada, como se entende hoje.